O primeiro episódio da série Viva Albertão 50 anos vai nos levar a uma Teresina antes do maior estádio de futebol do Piauí ser construído. Estamos falando da década de 70, começo da década de 70. A pátria de chuteiras, a paixão pelo futebol, tricampeão comandado por Pelé no Mundial do México, mexeu com o sentimento coletivo, o amor pelo futebol. Aliados, governo federal e Confederação Brasileira de Desportos buscavam estruturar a modalidade em todo o país. Veio aí a ideia da construção do Estádio Albertão, para que o Piauí tivesse um representante no Nacional, Campeonato Nacional, o atual Campeonato Brasileiro. E aí saiu do papel um sonho dos piauienses. Confira. Um abrigo de paixões, sonho concreto que ganha colorido e vibração dos apaixonados. O endereço de festas, de gritos, de alegrias. Um colosso erguido há 5 décadas em Teresina. Um espaço que saiu do sonho e do desejo de grandeza dos piauienses. Uma ideia que contagiou o povo. O esforço de muitos, que saiu da iniciativa e mente de um parnaibano que dá nome à obra. Governador Alberto Tavares Silva, o Albertão. Casa de 1864, aqui. Essa talha aqui é de um artista plástico, um escultor que mora aqui também na ilha. A gente celebra missas assim, na ocasião. Minha mãe era muito católica, extremamente católica, e aqui vem o padre e celebra aqui com a família toda, a família nuclear e a família mesmo, né? Bom, aqui você vai entrar na primeira sala e o piano do Dr. Alberto Silva, que eles tocavam juntos. Minha mãe, pianista também, né? E então era esse o piano conservado. Suzana Silva, filha do ex-governador, mantém a casa, as memórias do pai e todas as recordações que envolveram a concepção de um dos maiores estádios do Nordeste até hoje. A senhora dedicou uma parte do memorial ao Estádio Albertão. Certo. Por quê? Bom, o Albertão faz parte de uma obra importante no primeiro governo Alberto Silva, né? Então eu resolvi estar aqui, a gente fez uma homenagem. 1973 seria o 3º ano do Campeonato Nacional. No início dos anos 1970, o país estava contagiado pelo título da Copa. Pelé comandou a seleção brasileira, a primeira a conquistar 3 títulos mundiais. O cenário era perfeito para mais conquistas. A primeira Copa do Mundo transmitida por TV ao vivo para o Brasil. Então, a partir dali, o futebol brasileiro ganhou realmente um padrão diferente. E aí, o engenheiro Alberto Silva entrando nesse cenário, com o ministro piauiense João Paulo dos Reis Veloso. Tudo contribuía para grandes obras serem feitas naquele tempo. No ano seguinte ao Mundial do México, em 1971, a Confederação Brasileira de Desportos, comandada por João Avelange, sentiu o clima de euforia e criou o Campeonato Nacional, o atual Campeonato Brasileiro. Cada estado deveria ter pelo menos um time representante. Nas primeiras edições, o Piauí era um dos 3 estados brasileiros que não tinha representante no Nacional. Naquela época, 1971, 1972, o estádio Lindolfo Monteiro era o palco do futebol piauiense, suficiente para o futebol local, mas não cumpria os requisitos do brasileiro. E para receber o campeonato nacional, era
preciso cumprir etapas. E uma delas era ter um estádio maior, que pudesse receber os astros do futebol tricampeão do mundo. E aqui nós só tínhamos o Lindolfo Monteiro, que não era nem o Lindolfo Monteiro de hoje. Esse formato do Lindolfo Monteiro é de 1985, quando o Freitas Neto era prefeito de Teresina. Então o Piauí estava fora, completamente. E o povo piauiense querendo o Piauí no Nacional. E ele sabia que o futebol era a alegria do povo. E ele tinha sido eleito pelo povo. Então ele queria levar uma coisa que desse ao povo aquilo que seria até uma retribuição por ter levado ao governo. Ele disse, vou fazer um estádio grande como nos outros estados. Vou dar ao Piauí aquilo que ele merece. Ter um estádio maior e ter um time à altura da competição eram desafios. Mas primeiro havia outra barreira, a guerra política dos bastidores da CBD. O primeiro passo a ser dado era a aprovação do Piauí no Nacional. E esse diálogo começou pela articulação que contou com o apoio de um amigo pessoal de João Avelange, o piauiense Alfredo Nunes. Ele era tão influente que chegou a ser vice-presidente da CBF, a maior entidade de futebol do país. A minha amizade com o João Avelange é resultado de eleições lá na CBF. Eu compareci como representante do Piauí, e lá na eleição, e daí surgiu uma amizade com ele. O que eu fiz meu trabalho foi despertar na CBF aquela demonstrasse ao governador Alberto Silva a necessidade de construção de um estádio no Piauí e Teresina. O que aconteceu razoavelmente num tempo nem muito longo. Era interesse da CBD ter o maior número possível de times, com vaga garantida. Chegou o momento de definir o time que representaria o Piauí. E a partir daí formou-se uma grande confusão no futebol piauiense. Quem é que vai representar o Piauí no Campeonato Nacional a partir da inauguração do Albertão? Foi feito o chamado seletivo. Torneio seletivo para o Campeonato Nacional de Futebol. Em turno e retorno, 6 jogos entre as duas equipes. Uma disputa impressionante no Lindolfo Monteiro. Lotadíssimo em todos os jogos. Dos 6 jogos, 5 terminaram empatados. Só um teve vencedor. O Tiradentes ganhou do River. E acabou, então, o Tiradentes ganhando o direito no campo de representar o estado. Nós tínhamos um time de qualidade, né? Nós tínhamos um time que era formado por jogadores qualificados na época, jogadores ex-Flamengo, que hoje, os jogadores que vinham para cá, lá, aqui no Brasil, tinha um negócio de que jogador com 33 anos já era velho. Hoje o jogador está jogando com 40, 39, 40 anos e não tem problema, como era o caso do Murilo, que veio para cá, o saudoso Murilo, Tinteiro, o Caio Cambalhota, tinha o Cima, tinha também o Bitonho, veio depois, tinha o Gringo, tinha o Célio Rodrigues, tá? Tinha o Nonato Leite, jogadores, Aloysio também que veio para cá, eram jogadores oriundos do futebol piauiense, né, do Piauí Esporte Clube, como também teve Dias Pereira, teve Eliés, que vieram aqui para o Tiradentes, porque o Coronel fez uma coisa que hoje eu faço no futebol feminino, ele procurou tirar os melhores jogadores dos times adversários, consequentemente ele enfraquecia o adversário. Passava da hora de tirar apenas do sonho o plano de ter o estádio para o Nacional de 1973. O Piauí tinha menos de um ano para definir tudo, desde o local até a conclusão do estádio. O João Avelange, presidente da CBF, diz: só incluo, senhor governador, o estádio Albertão se houver um estádio construído para 60 mil pessoas. E o Alberto Silva diz: só isso, vou construir o estádio em menos de 6 meses. E assim foi feito, dito, feito, obrigação cumprida.
comprida. E o Alberto Silva não poupou esforços para dar ao Piauí a grandiosidade também no segmento futebol, né? E com apoio ao Tiradentes, que fez um grande time, o Alberto Silva tinha essa autoestima de fazer com que as pessoas conhecessem o Piauí antes que elas morressem, e não ao contrário do que colocaram numa publicação nacional à época, conheça o Piauí antes que ele acabe. O governador Alberto Silva decidiu cortar caminhos. Primeiro buscou o apoio de quem já havia feito estádios pelo Brasil. A disputa do Piauí pelo Nacional começava no cumprimento dos prazos curtíssimos. Vamos topar um desafio, ele convocou todo mundo, vamos, e aí veio o surgimento da CEBLA, que eu acredito que tenha sido a própria universidade que ele estudou que indicou. A CEBLA era uma empresa mineira que ofereceu consultoria à construtora piauiense Lorival Parente para levantar o Albertão. Veio da empresa CEBLA as sugestões do formato do estádio. Não faltavam exemplos em plantas e maquetes de outros estádios já feitos no período do Milagre Brasileiro. Tinha know-how, não foi a primeira obra deles, o primeiro projeto deles. E o Lorival Parente, como engenheiro competente que sempre foi e é, seguiu as normas da engenharia estabelecidas no projeto. Não havia falta de recursos, porque isso acarreta dificuldades na construção. O estádio foi feito num período muito curto, proporcionalmente à época e comparando com outros estádios. Mas a inspiração para as curvas sinuosas e únicas do Albertão saíram da imaginação de Alberto Silva. Ao lado do major da PM, Irã, foi o cap do oficial que serviu de exemplo para o que estava na mente do governador engenheiro. Da inspiração foi assim, o cap do coronel Irã Mendes Nascimento, ele era tenente na época, ajudante de ordem, e acompanhou o governador quando eles estavam já para fazer a planta do estádio. E aí o doutor Gil Moreira de Abreu perguntou, olha, como é que o senhor quer? O senhor quer no estilo do Mineirão, que é assim, oval? E aí ele olhou para o cap do coronel Irã e disse, eu quero igual o cap do coronel Irã. Assim, aquele cap, né, que é mais alto na frente, vai baixando. E aí ficou essa história do famoso cap que ele guardou, o coronel, e me deu aí para ir para o memorial. O arquiteto fez um projeto na época, ainda hoje, é um dos projetos mais bonitos, dimensionado para Teresina, 60 mil lugares naquele tempo. Mas o projeto ele tem uma curvatura assim, porque ele acompanha o nível do terreno, e uma parte mais alta tem uma cobertura grande e a cobertura vai diminuindo até chegar a zero na geral. Então era completamente diferente dos outros estádios, que é uma circular. O trabalho de desenho arquitetônico do estádio foi feito pelo mineiro Raul Cirne. Além de estádios pelo Brasil, ele também assina o projeto do Monumento da Batalha do Genipapo, na cidade de Campo Maior, concebido também no início dos anos de 1973. O monumento imortaliza os heróis da independência no estado do Piauí. O mesmo homem que criou os traços de uma obra inconfundível no campo de batalha tinha o papel de desenhar o campo de jogos memoráveis em território piauiense. Esses desenhos foram feitos pelo arquiteto antes da construção do estádio, já usando como inspiração o desenho em ondas, apontado por Alberto Silva a partir do cap militar. Conseguimos conversar com o filho de Raul Cirne, que conserva o trabalho do pai, falecido há 2 anos. Quero enfatizar que quando meu pai fez o projeto do Albertão, eu era muito novo. Foi em 1972, né, a inauguração, né, 73. Então, eu tinha 10 anos, mas eu lembro dele viajando para o Piauí e fazendo desenhos, perspectiva, ele pintava as perspectivas, a guache. E com um tio meu, que por acaso era meu tio, ele tinha um relacionamento mais profissional com meu tio. E com o Gil César, que construiu o Mineirão. Não sei se por causa disso existe uma semelhança entre os dois estádios. Mas
eu me lembro vagamente dele desenhando as plantas e indo viajar para encontrar com o engenheiro Alberto Silva, na época o governador de vocês aí. O projeto original previa mais do que o estádio. A área do entorno continha piscina olímpica, área para atividade de atletismo, uma pista de bicicross e motocross e um ginásio imponente que nunca foi feito. Os espaços bem ocupados aproveitavam a região do estádio para transformar tudo. Seria um grande centro esportivo para diversas modalidades, ao ar livre ou indoor. O estádio Albertão está em uma área de acesso fácil. Grandes avenidas cercam um gigante de concreto. E no entorno, bairros populosos com toda a infraestrutura que se possa imaginar. Isso agora, porque na época toda essa região era tomada por cocais. Havia poucas casas, mas o governador Alberto Silva sabia que os bairros da Zona Sul trariam prosperidade a toda essa região. E tinha outra vantagem, o tipo de terreno. Como o local era um vale, os construtores economizaram tempo de escavação. Cid Dias era engenheiro e acompanhou a construção do estádio desde o início. A primeira coisa para saber onde é que tinha um terreno, nós fizemos um sobrevoo na cidade. Encontramos o local indicado, ideal ali na Redenção. Primeiro, porque já tinha BR, que era o tráfico de pessoas, de veículos. E também tinha uma baixa do terreno que evitava também, economizamos no movimento de terra, porque essa terra já estava naturalmente fora do contexto. Quando ele chegou naquela altura ali da Zona Sul, depois da Vermelha, que virou em direção ao Poti, ele viu uma área alta de um lado e baixa do outro. Ele diz, é aqui, a gente faz a geral desse lado para economizar cimento, tempo e dinheiro. Primeiro adquiriu o terreno, fez o desmatamento, o estocamento, e aí passamos as curvas de níveis e mandamos para Belo Horizonte, para Ceabra. Fizemos também a sondagem do terreno. Não ficou, você faz uma casa aqui, a sapata é logo aqui 1 metro de profundidade, lá 6 metros de profundidade, 5, 6 metros de profundidade, 1 metro de diâmetro, 5, 6 metros, lá abre 3 metros de diâmetro. Nós temos 600 tubolões lá em cima, o estádio é todo em cima de uma estrutura, então ele não está no chão. Então nós temos que fazer isso numa rapidez para entrar no campeonato nacional. Tudo estava definido, local, formato do estádio e a construtora. Cid Dias lembra que até a tecnologia de ponta estava à disposição para a construção do Albertão. Mas precisávamos, para fazer uma obra dessa estrutura, precisávamos ter certeza que nós estávamos fazendo um concreto de qualidade. E as normas brasileiras exigem isso, que é um acompanhamento técnico em laboratório. Nós não tínhamos um laboratório de concreto, não tínhamos um laboratório de solo para fazer a sondagem, onde ficaria aprofundada as fundações, não tinha nada. Montamos lá no canteiro de obra uma estrutura própria. Sobrava vontade e faltava tempo e dinheiro. O secretário da FAGEP, Murilo Rezende, e de Planejamento, Bádua Ramos, foram os mentores de outra engenharia, o da captação dos recursos. Mergulhamos em uma pesquisa pelos jornais do período de construção do estádio. Foi fácil perceber a desconfiança de que em tão pouco tempo um estádio surgisse no meio do bairro Redenção. Em 13 de março de 1973, 5 meses antes da estreia do Tiradentes no Nacional, previa que o estádio estaria pronto em 7 de setembro. No dia 21 de março, porém, FAGEP e CBD afirmavam que o Piauí estaria no Nacional de 1974 e não em 1973. No dia 19 de abril, os jornais davam como certo que a obra do estádio não estaria pronta. E chegando a hora e todo mundo desanimado, e o que eu acho mais interessante é que a população de Teresina todinha, e principalmente os torcedores, né, iam para o Albertão, para o canteiro de obras, para torcer. Aí ficava lá, o governador também animado, ficava lá com os engenheiros e a população toda dando pitaco. Tinha dia que tinha mais gente do lado de fora para ver a obra do que operários que eram 1.000
por dia e 1.000 à noite trabalhando nessa obra. A desconfiança de que algo pudesse dar errado no projeto chegou à CBD. João Avelange queria a certeza de que a tabela do Campeonato Nacional de 1973 teria mesmo um time piauiense entre os competidores. Ele veio conferir, vamos dizer assim, veio verificar pessoalmente como ele tinha notícia lá, inclusive relatórios, e tinha a minha palavra de que estava sendo construído o estádio, e ele resolveu vir aqui rapidamente, mas veio. Primeira coisa no Alfredo é a lealdade. Segundo, a cultura. Bom advogado, culto. Depois, respeita todo mundo, sabe se fazer respeitar. E posso dizer, foi um grande presidente no Piauí. Se eu tivesse que dar nota ao Alfredo Nunes por tudo que ele fez, é nota 10 com louvor. A CBF mandou fazer a vistoria, faltando um mês, o pessoal da CBF e a equipe de engenharia da FAGEP e da CEBLA para a vistoria. Está ou não está em condição? Aí foi aprovado para 30 mil pessoas, né? Somente 30 mil pessoas. Então foi divulgado, a CBF aprovou, o estádio vai haver, saiu a tabela. Tiradentes e Fluminense do Rio de Janeiro, dia 26 de agosto no Albertão. Pronto, acabou a dúvida. No próximo episódio, o dia mais esperado entre os torcedores piauienses. O primeiro jogo do Tiradentes no Nacional. E lembrando que você pode assistir de novo ao primeiro episódio da série Viva Albertão 50 anos no aplicativo CV Play e no cidadeverde.com. Lá você tem conteúdo extra também deste primeiro episódio. É só baixar o CV Play no seu smartphone ou acessar pelo portal cidadeverde.com. Amanhã aqui no Jornal do Piauí, o segundo episódio, que também está imperdível. Viva Albertão 50 anos. Uma produção que coloca você diante de um fato que marcou o dia 26 de agosto de 1973. Pelo Campeonato Nacional no Estádio Albertão em Teresina. Atenção, querido. Informa. O problema é o seguinte, o doutor Edgar Pereira, que está de plantão no Sandu, estão solicitando o comparecimento com urgência de todos os médicos disponíveis e também dos enfermeiros que estão de folga. Eu estive agora nos dois locais de atendimento médico e a situação é muito grande de pessoas feridas, de forma que os médicos apelam, os enfermeiros compareçam ao pronto-socorro porque há carência de material humano especializado para atender as vítimas dessa ocorrência que se verificou de à tarde em Albertão. Viva Albertão, 50 anos, de 21 a 25 de agosto no Jornal do Piauí. Oferecimento Gelta, concessionária Fiat, Armazém Paraíba, apoio Governo do Piauí. Situação dramática da inauguração do estádio, nós vamos trazer também amanhã, aqui no nosso Jornal do Piauí.